A árvore. Aleluia! Desde manhã nós estamos deixando a palavra de Deus aqui, e o evangelista de rua acabou de deixar uma mensagem muito forte aqui, para você começar a se preocupar, o que é que Deus está achando na sua vida. Ele deixou uma mensagem sobre essa geração, que é má e perversa, adulta, gananciosa e soberba, prepotente e desprezadores de Deus. E o Senhor colocou um complemento da mensagem aqui no meu coração. Aqui no livro de Romanos, capítulo 1, capítulo 1, versículo 18 em diante, diz assim: medite, receba essa palavra em nome de Jesus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus se não manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, amém, claramente criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou à concupiscência dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza, e semelhantemente também os homens deixaram o uso natural de mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de terem conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldades, cheios de invejas, homicídios, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, defamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios e fiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os quais os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que a fazem. Aqui está, irmão, os motivos da ira de Deus sobre a terra, sobre essa geração que o evangelista acabou de citar. A ira de Deus sobre os filhos da desobediência, que trocaram a verdade de Deus pela mentira, a justiça pela injustiça, e deixaram de adorar ao Deus que fez todas as coisas, ao Deus de Abraão,
de Isaac, de Jacó, ao Deus, aleluia, de Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, ao Deus de José do Egito, ao Deus dos profetas, ao Deus dos apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, João, Filipe, ao Deus de todo aquele que aceita a Jesus como Senhor e Salvador. Trocaram a justiça pela injustiça, a luz pelas trevas. E Deus está irado com essa terra, com essa humanidade, que a Bíblia descreveu ali. Você ouviu eu ler sobre defamadores, detratores, aborrecedores de Deus. Defamadores é o quê? Fofoqueiros, linguarudos, zombadores de Deus, infiéis no contrato, pessoas sem palavra, que falam e não cumprem, mentirosos, que mentem, tem prazer em mentir. E a Bíblia diz que nenhum que ama e comete a mentira entrará no reino dos céus. Aborrecedores de Deus. A Bíblia diz que uma coisa, 6 coisas aborrecem ao Senhor e a sétima, a sua alma abomina, que é aquele que lança discórdia entre os seus irmãos. É aquele que costuma lançar um contra o outro, trabalhando para a destruição, aleluia, do seu próximo. Deus abomina essas pessoas. Aqueles que desprezam a verdade, porque quem despreza a verdade, despreza o próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é a verdade. Ele é a verdade, Jesus é a verdade. E quem, aleluia, anda na verdade, aborrece a mentira. Paz o Senhor, meu querido. Quem anda na verdade, que é Jesus, ele aborrece a mentira. Ele não tem ligação com a mentira. Então, se você costuma mentir, costuma ficar mentindo, enganando os outros, volte para a verdade, que é Jesus. Se você despreza a verdade, que é Jesus, e costuma andar nas trevas, peça misericórdia a Deus. Peça que Deus, como Davi orou quando pecou contra a mulher do soldado Urias, o pecado muito sério, muito forte. Além de ele adulterar, ele ainda colocou os soldados, seus soldados na linha de frente da batalha para morrer. Mas sabe o que ele fez quando o profeta Natan procurou ele? Ele colocou a cara no pó, jejuou e chorou amargamente, e Deus o perdoou, e ele morreu como um homem de Deus. Então faça o mesmo. Chore diante de Deus, rasgue o seu coração, porque Deus está aborrecido com as suas atitudes e desprezo com o Evangelho. Aqui nós estamos pregando a palavra de Deus, nós já fomos escarnecidos aqui, já fomos zombados, já nos esculhambaram, passaram xingando aqui a nós apenas por pregar a palavra de Deus. Isso é pouco que acontece no Brasil, porque lá na Somália, lá na Coreia do Norte, na China, na janela 1040, os nossos irmãos estão morrendo pelo Evangelho, sendo decapitados, queimados vivos, por amor do Evangelho. E você ouve a palavra de Deus e despreza esse Evangelho. Sabe por que eles estão morrendo pelo Evangelho? Por amor das almas. As almas que estão descendo ao inferno. E nós estamos pregando aqui, é para você se arrepender e não ir morar com o diabo e seus anjos lá no inferno. Nós não estamos pregando aqui para brincar, não, e nem para ganhar dinheiro, porque é de graça. Jesus disse: de graça receber, de graça dai. Nós estamos pregando aqui, é por amor às suas almas. Só que nós amamos as almas de vocês,
Assim como Jesus nos amou quando se entregou naquela cruz do Calvário e, aleluia, aspirou ali para abrir o véu, para abrir o caminho da salvação e desfazer todo o véu da lei. E todo ser humano tem acesso à salvação. Mas você, além de não crer em Jesus, ainda zomba, ainda escarnece, ainda se levanta contra o Evangelho. Nós amamos suas almas, por isso estamos pregando aqui, para você se arrepender. Mas você tem amado a sua alma? Será que você ama a sua alma? Será que você se preocupa com a sua alma? Será que você está pensando aonde você vai passar a eternidade? Porque lá é eterno. Lá não tem mais saída não. Quem descer ao inferno nunca mais sairá de lá. Nunca mais. Ali é uma prisão eterna para o ser humano que foi lançado lá. Para a segunda morte. Vai sair para a segunda morte. A segunda morte, em Apocalipse 20:15, vai ser todo aquele que for lançado lá, não vai sair mais não. Mas você ouve a palavra e você dá uma de doido, como diz a minha terra. Entra num ouvido, sai no outro. Tá nem aí para a palavra de Deus. Mas sabe o que vai acontecer lá no grande dia? O grande juiz que virá para julgar os vivos e os mortos, ele não vai estar nem aí para você também. Sabe o que ele vai dizer para você que zomba, escarnece e despreza a palavra de Deus? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para humilhar os seus olhos. É isso que Jesus vai dizer para quem despreza a palavra dele. A ira de Deus está sobre a humanidade porque as pessoas não querem buscar a Deus. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Senhor Deus, ele deu a receita para a humanidade encontrar a Ele. Ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos a toda oração que se fizer nesse lugar. Quer dizer, Deus está dando a receita para o ser humano buscar a Ele e encontrá-lo. Para o ser humano ser perdoado do seu pecado, para a oração do ser humano ser ouvida. É necessário primeiro que você se arrependa, se humilhe diante de Deus. Se humilhe diante de Deus, porque o ser humano sem Deus não é nada. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro sinal é a humilhação, você tem que se humilhar diante de Deus. Se humilhar, depois orar. Foi isso que Davi fez quando pecou contra o soldado Urias. Ele se humilhou, botou a cara no pó e disse, meu Senhor, não mata meu filho, que era o filho do adultério. Deus matou o menino. Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, só orando, humilhado e orando. E Deus ouviu a oração e perdoou ele. Aí Deus dá a receita lá. Se humilhar, orar. Você se humilha primeiro, ora depois. Se converte dos seus maus caminhos, quer dizer, se arrepende dos seus pecados e abandona-os. Aí Deus vai dizer, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É tempo de você colocar a cara no pó e na cinza, como fez o indivíduo. É tempo dessa geração colocar, aleluia, Deus em primeiro lugar e se arrepender de seus pecados, como fez, aleluia. Pode ser, meu filho. Como fez aquele rei, Ezequias.
Quando Isaías profetizou na vida dele, que ele colocasse a casa dele em ordem, porque certamente iria morrer. A Bíblia diz, quando Deus prega no coração de Isaías e diz, Isaías, vai lá no rei Ezequias, e diz a ele que coloque a casa dele em ordem, porque certamente morrerá, não viverá. Isaías foi lá e deu o recado de Deus para o rei. E o rei, ouvindo o recado do profeta Isaías, a Bíblia diz que ele colocou a cara na parede, chorou amargamente e orou a Deus e disse, Senhor, lembra-te do bem que eu te fiz no passado, tem misericórdia de mim. E começou a se humilhar. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele, se arrependeu de matá-lo e bradou no coração do profeta, lá no pátio do palácio, e disse, volta lá, porque eu ouvi a oração de Ezequias. E diz a ele que eu acrescento 15 anos de vida e paz a ele. Quer dizer, independente do seu pecado, se você se humilhar diante de Deus, se arrepender, Ele vai te perdoar. Ele mesmo estando irado, muitas vezes a ira dele pode ser atacada com a humilhação de um pecador, com o coração quebrantado e contrito, aleluia, com o verdadeiro reconhecimento de que você não é nada diante de Deus. Isso está provado na Bíblia, quando, aleluia, os ninivitas se arrependeram ao ouvir a mensagem de Jonas. Deus está virado com os ninivitas, irado. Ele iria destruir aquela nação em 40 dias. E ele levantou Jonas e disse, vai lá, e prega, eu não foi a favor, não foi contra. Parece que nós estamos perdendo aqui, pregando para você se acordar com os ninivitas. Prega contra aquela nação dos ninivitas e diga que em 40 dias, se eles não se mudar de atitude, não se arrepender, eu os destruirei. E Jonas fugiu para trás, porque os ninivitas eram muito mau, muito ruim, uma nação perversa, como essa geração maldita, que tem se tornado maldita na terra. A geração tem se tornado maldita na terra, por quê? Porque tem abandonado tudo aquilo que é benigno e que é bom, que vem de Deus. O pastor estava pregando aqui. As pessoas, quando é para ir adorar Satanás no carnaval, é milhões e milhares de pessoas. Quando é para ir idolatrar atletas de futebol, há 50 mil pessoas, 70 mil em cada estádio do Brasil. Quando é, aleluia, para ir numa festa junina, há milhões de pessoas em Caruaru, em Campina Grande. Quando é para correr atrás do imóvel de escultura, é milhares de pessoas. Quando é para ir nas baladas, show de rock, de artistas famosos, milhões e milhões de pessoas em todo o mundo correm atrás desses ídolos. E quando é para buscar o Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto mais existe, aquele que dá o fôlego de vida e tira, aquele que salva e que manda para o inferno, aquele que dá a vida e tira a vida, que manda em tudo, menos no ser humano. Sabe por que não quer mandar no ser humano? Porque ele não vai contra a palavra dele, ele deu livre-arbítrio ao ser humano, ele quer que você venha amá-lo, aleluia, não por força nem por violência. Quando é para buscar esse Deus, quando é para obedecer a esse Deus, quando é para, aleluia, correr para os braços dele, quando é para adorar o Espírito em verdade, não vai quase ninguém. A gente passa a semana inteira evangelizando, de porta em porta, para adorar a Deus. A gente passa, aleluia, o ano inteiro, faz 4 anos que eu faço missões de cidade em cidade,
pregando a palavra de Deus. Sabe o que o povo faz? Fica com raiva da palavra. Faz zombar a palavra de Deus. Faz blasfemar. Aleluia dos pregadores. Aí você quer que Deus esteja feliz? Deus está irado. Assim como o seu vida, ele já não destruiu agora, porque ele, pela misericórdia, enviou o seu filho para servir de sacrifício. E também enviou o seu Santo Espírito, o Espírito da verdade, que está na terra. É por isso que ele não destruiu essa geração ainda. É porque o Espírito Santo ainda intercede, juntamente com o Filho diante dele, para que ele acalme a sua ira. Apazigua, Senhor, tem mais um pouquinho de paciência. Você sabe aquele clamor de Abraão, para ele não destruir Sodoma e Gomorra? É daquela forma que Jesus faz diante dele, lá no céu. Quando ele foi para destruir Sodoma e Gomorra, Abraão ainda intercedeu por aquelas cidades. Deus irado iria destruir com fogo. E Abraão disse: mas Senhor, se acharem 50 justos naquela cidade, acaso não destruirás? Ele disse: não, Abraão, se achar 50 justos, eu não vou destruir. Não achou 50 justos. Abraão ainda intercedeu e disse: mas Senhor, se achar 30 justos, não destrua essa cidade. Eu disse: não, Abraão, se achar 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Desceu para 20, desceu para 10, e Deus não achou ninguém justo naquela cidade, a não ser uma família que Deus amava por causa de Abraão. Não era nem por causa de Ló e a família. Deus tirou eles por causa de Abraão. Deus concedeu que Ló, suas filhas e sua esposa saíssem da cidade. E os anjos disseram para aquela família: sai da cidade e não olha nem para trás. E nós vamos destruir com fogo. E quem olhar para trás vai virar estátua de sal. A mulher de Ló, preocupada com as coisas materiais, olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Ló saiu da cidade, foi embebedado por suas filhas e fez incesto. E por conta disso nasceu 2 gerações que abominavam a Deus até hoje. Mas Deus, ele destruiu aquelas cidades. E hoje ele não destrói esse planeta, essa terra, que está pior do que a Sodoma e Gomorra, que está pior do que os ninivitas, que está pior do que a geração que antecedeu o dilúvio. Ele não destrói por causa de Jesus. E Jesus não veio ainda. Portanto, ainda você pode botar a cara no pó, como os indivíduos, e se arrepender e pedir misericórdia a Deus, como fez o rei Ezequias. Arrependa-se! Arrependa-se enquanto pode. Jesus está voltando. A porta do céu ainda está aberta, mas a porta do inferno também. Então se preocupe com a sua alma, com quem você passará a eternidade. Com Deus, os anjos, Jesus, o Espírito Santo, ou com o diabo, o falso profeta, a besta, os demônios. É você quem decide. Deus não vai tomar partido, aleluia, para você se mudar de vida. Ele vai esperar você vir até Ele. Porque Ele dá um livre-arbítrio e Ele não vai forçar você a se arrepender. Ele apenas mandou nós pregar. Ide e pregai. Aquele que se arrepender será salvo. Aquele que não crer será condenado. Portanto, creia no Evangelho e arrependa-se. Não deixe que a sua alma desça ao inferno, porque lá é um lugar terrível. Lá não foi preparado para você, para mim. Lá foi preparado para o diabo e seus anjos. Lá foi preparado para o tormento eterno.
aleluia, dos demônios, não do ser humano. Você foi criado não para ser idólatra. Você não foi criado, aleluia, para ser um adorador de imagem e escultura, um adorador de ídolos pagãos, um adorador de jogadores de futebol, de artistas, de cantores. Não, você não foi criado para ser idólatra. Você não foi criado, aleluia, para ser um seguidor das trevas. Mas você foi criado para ser adorador de Deus. Ele criou você para adorá-lo na beleza da sua santidade. Portanto, volte a ser um adorador. Arrependa-se enquanto pode, porque o anjo da morte está para ceifar você. E o anjo, aleluia, das trevas irá pegar a sua alma e jogar no fogo do inferno. E lá você vai ter muito tempo para se irritar com o Evangelho. O diabo vai pegar você e vai te atormentar 24 horas por dia. Eu te entrego a ele, discípulo do diabo. Se eu sou homem de Deus, está entregue. Se eu sou homem de Deus, eu como homem de Deus, eu deixei de orar por misericórdia. Como profeta de Deus, eu vou orar com Elias agora. Se levantar contra o Evangelho, varão. Eu vou pedir que Deus mate igual Elias. Eu vou pedir, como Eliseu, ursas bravas para aqueles que zombam da palavra. Pois Eliseu vai passando no caminho e os moleques começaram a zombar dele. Vai, calvo, vai, calvo. Eliseu disse, clamou a Deus, Deus mandou 2 ursas bravas. Matou 42 moleques. De Deus não se zomba, mano. E nem de profeta de Deus também. Eu estou cansado de ser atrapalhado, xingando, esculhambando por pregar a palavra de Deus. Eu vou pedir agora, se levantar contra a palavra de Deus. Não é contra mim não, é contra a palavra de Deus. Eu vou pedir que o Senhor desça a sepultura. Manda fogo do céu, Senhor. Manda fogo. Aqueles que não querem se converter, eles sabem que ainda tem profeta na terra. Eles sabem que ainda tem um Deus de justiça e juízo e que é bom consumidor. Porque a maioria está brincando e zombando de Deus. Deus manda uma pandemia, mata mais de 17 mil pessoas no mundo. 17 milhões de pessoas. E o povo ainda continua zombando de Deus. Deus manda tsunami, terremoto, furacões, chuva. E o povo continua zombando de Deus. Deus tem muita paciência. Ele é longânimo, mas a paciência dele acaba também. E está acabando com muitos dessa geração. Com muitos dessa geração, o Senhor está perdendo a paciência. Meu Pai, entra com justiça e juízo, meu Pai. Essa geração vai e adulta, e não tem temor do Senhor. Resolvendo a tua ira sobre a terra, ainda não vem se arrepender como os indivíduos. Ainda não vem se arrepender. Aleluia. Como o povo antigo, aleluia, quando o Senhor guardava por meio dos seus juízes e por meio dos seus profetas. Mesmo conhecendo a Deus, sabendo que o Senhor é justiça,
que o Senhor é juízo, que o Senhor é fogo consumidor, mas que o Senhor é amor, ainda não vem te buscar e te adorar. Senhor, que o Senhor cumpra, aleluia, a sua palavra, que manda teu filho arrebatar a igreja. Maranata, parabéns, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus tenha essa palavra. Que ela não é nossa, mas ela vem do céu para falar com você, para acordar você. Amém? Vou passar para o evangelista de rua. Amém, meus irmãos, a palavra de Deus veio para nós. Amém, ainda que ela é forte. A mensagem de Deus é para que você desperte para o céu, saia do som da indolência, tá, meus irmãos? Estamos orando pelo céu do Brasil, pelos 5 continentes, madrugada, para que a igreja desperte essa geração agora para o céu. Amém? Pai, Filho e Espírito Santo, oremos agora por vidas. Estende as tuas mãos, teu resgate. A igreja ora por cada vida dessa manhã. A igreja ora por tuas almas, pelos presidiários, pelos professores, policiais, autoridades, civis, eclesiástica. A igreja ora pelos céus do Brasil. A igreja ora pelos 5 continentes, ó Pai. Envie os teus poderosos anjos para a batalha em tempo real e espiritual da igreja. Oremos por vidas que estão hospitalizadas. Oremos por vidas que estão desesperançadas. Poderoso e alçado Hebreus, envie o teu socorro do céu para essas vidas. Nós oramos e profetizamos que caia por terra todo mal, que haja um milagre ou libertação pelo nome poderoso do céu. O nome do alçado Hebreus é o que pedimos nesta manhã, papai. Envie o teu auxílio, o teu socorro para aquele necessitado, o teu resgate com tua mão poderosa. A igreja ora por 5 continentes, para que o poderoso nome do céu venha ser glorificado no coração dos homens, das vidas. Papai, abençoa a igreja, os filhos dos pastores, até muitos que estão desviados. A igreja ora porque a excelência do céu, Pai, Filho, Espírito Santo, oramos pelos céus do Brasil, oramos por essa nação e profetizamos no teu nome a grande vitória, a grande bênção, o milagre, pelo nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Pai. Aleluia. Aleluia. Olha o Senhor.